Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Marcos 3. Vamos ler do 1º até o 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha uma das mãos mirradas: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, entrando na sinagoga, né? Ele viu, né? Estava ali um homem, né? Com uma enfermidade, né? Em uma das suas mãos. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que aquele homem, ele tinha uma enfermidade, né? Mas aquele homem, ele estava, né? No lugar aonde ele poderia alcançar, né? O seu milagre. Aquele homem estava no lugar certo. Aquele homem não estava, né, procurando a sua cura em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não, aquele homem estava na sinagoga, né, buscando ao Senhor, adorando ao nome do Senhor. Ainda que ele tivesse aquela enfermidade. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Jesus também entrou ali naquela sinagoga. Jesus estava naquele lugar e Jesus, né, viu aquele homem, né, com aquela enfermidade. Eu já começo a te falar, né, que Jesus, ele te vê. Jesus, ele sabe onde é a dor. Jesus, ele sabe onde é a angústia. Jesus, ele sabe aonde é a tua enfermidade. E a tua enfermidade não vai passar, né, desapercebida, assim como a desse homem aqui não passou. Mas Jesus o viu. E Jesus não só o viu, mas Jesus, né, o chamou. E Jesus o curou. Ainda que muitos, né, estavam ali, né, na sinagoga. Não para ver, né, a cura daquele homem. Porque aquele povo era um povo assim, né, hipócrita, era um povo que não queria ver o bem do outro. Por quê? Porque eles já estavam observando para ver se Jesus, né, ia curar aquele homem, né, no sábado. E é muito fácil, né, a gente observar e a gente criticar, né, quando a dor não é nossa, quando a enfermidade não é nossa. Porque aquela enfermidade ali naquele homem, né, com certeza aquela enfermidade, né, o impedia, né, de fazer muitas coisas. E sem contar, né, que aquela enfermidade ainda atingia ali, né, a sua autoestima. Por quê? Porque ele tinha aquele problema ali, né, naquela mão, e ele impossibilitava, né, de fazer muitas coisas. Então a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não estava olhando, né, se era sábado ou que dia era. Mas Jesus, ele tinha um coração, né, bondoso, ele tinha um coração assim generoso. E ele viu, né, aquela enfermidade, ele viu a dor daquele homem, né? Porque é muito difícil a pessoa, né, ter uma enfermidade e não conseguir, né, a cura. Mas aquele homem ali, né, ele não desistiu, porque ele estava, né, na sinagoga, ele estava buscando ao Senhor. E quando nós, né, temos uma enfermidade, quando nós temos um problema, né, que nós vamos buscar, né, no lugar certo, na pessoa certa, que é em Jesus, o Senhor, ele nos vê, o Senhor, ele nos ouve, e o Senhor, ele nos cura. Por quê? Porque ele tem o poder, né, para curar, assim como ele fez. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não se importou
com aquelas críticas ali, com aqueles olhares, porque Jesus já sabiam que eles queriam, né, acusar Jesus. Eles estavam observando já para ver se Jesus ia curar aquele homem. Então, irmãos, tem pessoas que é assim, elas não fazem nada para te ajudar. E quando alguém te ajuda, quando alguém, né, se levanta para te ajudar, ainda acusam, ainda se levantam contra, mas Jesus não é assim e Jesus não se importa. Então Jesus chamou aquele homem, né? Jesus falou, levanta-te. Aquele homem se levantou e foi, né, para o meio ali. Jesus pegou, né, na sua mão e Jesus o curou, né? E a sua mão foi restituída sã como a outra. E nesse dia eu já quero começar falando para você, né? Não importa qual a sua enfermidade, não importa qual o seu problema, faça como este homem aqui. Vai até Jesus, né? Coloque diante de Jesus, procure a pessoa certa. Que Jesus, ele tem o poder para te curar, assim como ele curou ali, né? Aquele homem. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, quando viu aqueles homens, né, olhando ali para ver se Jesus ia curar, né? Ele no sábado, aí fala assim, no 5, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a tua mão. E foi-lhe restituída a mão, né? Sã como a outra. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, ele se indignou, né? E se condoeu com a dureza, né? Do coração daquele povo, né? Porque aquele povo não tinha amor ao próximo. Por quê? Porque se tivesse amor ao próximo, né? Ia ficar, era feliz de Jesus, né? Ter curado aquele homem. Ter curado aquele homem daquela enfermidade. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que depois que eles viram, né? Que Jesus, né? Tinha curado aquele homem, que Jesus tinha restituído a mão daquele homem, né? Sã como a outra. Eles foi buscar, né? Conselhos com os herodianos para ver, né? Como poderiam, né? Matar Jesus. Então, irmãos, não é diferente, né, no nosso dia. Quando tem pessoas que quando vê, né, a gente fazendo a obra, buscando ao Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, ainda se levanta contra, né, para tentar nos parar, para tentar nos matar, né, com palavras contrárias, com palavras que magoam, né, com palavras, né, que te colocam para baixo. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele não se importava com nada disso. E nós também não temos que nos importar. Porque Jesus, né, ele foi, ele fez, ele curou, e não importava se era sábado ou se não era. Jesus, ele tinha misericórdia. Jesus, ele tinha amor ao próximo. E Jesus sabia, né, da dor, da necessidade, né, daquele homem de ver a sua mão, né, ali sã, restituída como a outra. Porque às vezes as pessoas, né, quando você tem uma enfermidade, as pessoas até lhe excluem, né? Lhe exclui, as pessoas muitas vezes não querem estar perto de você, porque o mundo é assim, as pessoas, né? Não todas, mas muitas pessoas também é assim, irmãos. Então a palavra do Senhor vai falar, né, que Jesus, ele não se importava, mas Jesus, né, fazia o que era correto, o que era certo. E assim nós temos que fazer também, né? Fazer o que é certo, o que é correto, o que o Senhor nos chamou, né, para fazer. Ainda que pessoas não estejam, né, se agradando, ainda que pessoas levantem, né, para tentar parar, para tentar matar. Mas Jesus é quem nos ajuda, é quem nos fortalece, né? E se Ele nos chamou também, Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada, Senhor, porque deitamos, dormimos e acordamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Queremos te pedir que continue nos guardando, continue nos livrando, Senhor, livrando a nós, a nossa casa, Senhor. Pai, também quero te pedir, Senhor,
Que o Senhor venha estar consolando, né, os corações de pessoas, né, que perderam entes queridos, Pai. Que o Senhor venha estar enviando o Consolador, Pai. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha estar abençoando também cada pessoa que ouvir essa palavra. Que o Senhor envie essa palavra para a pessoa certa, né? Ou para as pessoas certas que precisam ouvir. Pai, também eu quero te pedir que o Senhor venha estar entrando, né? Com teu socorro, Pai, na vida, na necessidade de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.